Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Peguem a revisão de História. E aí, mais uma vez, a tia orienta que vocês tentem fazer sozinhos. Vocês podem pesquisar da página 60 à página 76. Todo esse conteúdo já foi visto nas videoaulas anteriores, tá? Inclusive tem alguns vídeos complementares que a tia sempre disponibiliza. Atualmente a tia tem colocado dentro das videoaulas todos os vídeos complementares. É muito importante assistir as videoaulas. Não deixem para ver o conteúdo só aqui na revisão não, tá bem? Então façam, depois voltem aqui para fazermos a correção. E aí, já fizeram? Vamos ler. Revisão de História. Número 1. Para vivermos em harmonia, devemos ter atitudes boas, que tornam o mundo mais legal de se viver. Quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos perceber as dificuldades vividas pelo outro e enxergamos o mundo da forma como o outro enxerga. Quais são as atitudes que devemos ter para com o nosso próximo? E aí, está naquela parte lá do livro, né? Página 60. Se eu fosse você, não é isso? Exatamente, se eu fosse você. O nome dado ao ato, né, de nos colocarmos no lugar do outro é empatia. Então devemos ter a empatia, devemos pensar nas necessidades do outro, né? Cada um tem seus motivos para agir como age, temos que entender, né? E também entender as necessidades das pessoas, né? E aí lá na página 60 é falado sobre a atenção que a gente tem que ter para com o nosso próximo, a preocupação em ajudá-lo, né? E aí essa atividade aí, atividade 1, ela pergunta: quais são as atitudes que devemos ter para com o nosso próximo? E aí, vocês chegaram a pesquisar lá? Então, e aí vocês podem escrever o quê? Solidariedade, né? A solidariedade é o ato de se preocupar e tentar ajudar o próximo de alguma forma. Às vezes, a ajuda é pequenininha. Só que se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente consegue mudar aquela situação triste que a pessoa está vivendo. Vocês lembram da história que a tia contou na última aula? Na verdade, essa história, se não me engano, foi da disciplina Cidadania, Moral e Ética, né? Que fala sobre o professor que viu uma aluna chegando suja, né? Com a roupinha bem rasgada, e ele comprou um vestido para ela. E quando ela chegou em casa com aquele vestido, a mãe já se preocupou em cuidar melhor da filha. O pai, vendo aquilo, tentou se preocupar com a casa, fazer umas melhoras na casa. E os vizinhos também se mobilizaram para melhorar o quê? O ambiente, ali a vizinhança. Então, gente, quando a gente tenta ajudar o outro de alguma forma, quando a gente se preocupa com as necessidades do outro, a gente entende algumas atitudes do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente passa a entender. Então, é importante ter a empatia, saber se colocar no lugar do outro. E através da empatia, temos uma série de boas atitudes que ajudam a vivermos melhor. E agora escrevam com suas palavras aí. Que atitudes são essas? Se preocupar, colaborar, né? Não magoar, falar com jeitinho, sempre dialogar com respeito acima de tudo, né? Então, aí a resposta é pessoal. A tia quis só fazer esse resumo, fazer vocês recordarem dessa história que nós lemos, né? Tanto no Se Eu Fosse Você, quanto a história do professor que ajudou a aluna. Número 2.
Relacione ligando. E aí vocês têm de um lado zona urbana e zona rural e do outro lado a descrição da zona urbana e da zona rural. Vamos lá. O que é a zona urbana? Vamos lembrar das aulas anteriores, que a tia mostrou, né? Como é a vida nas cidades, na zona urbana. A zona urbana é o quê? É a vida na cidade, com muito movimento de carros, estradas longas, ruas largas, né? Muitas pessoas, um comércio muito movimentado, variedade de comércio, né? Então, zona urbana é isso. E vocês vão ligar aonde? Lá embaixo é a vida na cidade, onde há mais agitação. E lá na primeira coluna, lá embaixo de zona urbana, está escrito assim, olha, zona rural. E aí, como é a zona rural? A gente pode considerar a zona rural como a vida no campo. Então, vocês vão ligar lá em cima. É a vida no campo, um local mais tranquilo, mais silencioso, mas também o comércio fica longe, né? Tem a precariedade do calçamento das ruas, né? A precariedade, ou seja, a falta de transporte público, né? O povo não tem muita opção, tem que esperar muito a hora do ônibus passar. Então, tanto a zona urbana e a zona rural tem pontos positivos e pontos negativos. Cabe a nós, cidadãos, procurarmos melhorar, tá? Então, vamos lá. 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí vocês vão relacionar numerando. Número 1, iglu. O iglu é o que, gente? Existem na zona rural, lá do outro lado, vamos ler. Possuem apartamentos, moradia dos esquimós? Sim, iglu é a moradia dos esquimós. E aí? 2, oca. A oca é moradia dos índios. Aí vocês vão colocar 2 lá, né? Prédios. Existem na zona rural, possuem apartamentos. Sim, gente, é nos prédios que possuem, né, os apartamentos. São vários apartamentos nos prédios. Então, vocês vão relacionar, botar o 3 de prédios lá ao lado de possuem apartamentos. Sítios e fazendas. Vamos lá do outro lado. Existem na zona rural, sítios, fazendas, chácaras, né? 5. Barracos. E aí, como são os barracos? Vamos lá do outro lado. São feitos de madeira ou de alvenaria de tijolo, né? Mas sem reboco, ou seja, sem aquele acabamento, né? Que é o embolso. Geralmente os barracos ficam no tijolo, né? Ou são feitos de madeira. Então, vocês vão colocar o número 5 ao lado dessa descrição. Feitos de madeira ou de alvenaria, mas sem o reboco, sem o embolso, sem o acabamento. E 6, castelo. O castelo é o quê? Moradia de reis e príncipes, né? Isso aí. Agora vamos para 4, atividade 4. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras do quadro são iguais, simples, proteção, amor e residência. Moradia é o mesmo que eu estou na minha residência, na minha moradia. Então, moradia é o mesmo que residência, tá? Completem aí. Nossa moradia nos oferece do frio, do calor e do perigo das ruas. Graças a Deus temos onde morar, né, gente? Que triste é a vida das pessoas que estão morando nas ruas. Elas ficam desabrigadas, sem proteção. Então aí, olha, nossa moradia nos oferece proteção, tá? Do frio, do calor e do perigo das ruas. Próximo. As moradias não são iguais. As moradias não são iguais. A minha casa é diferente da sua, né? Próxima. Não importa se moramos numa residência luxuosa ou
A última palavra lá, não, a última não, a penúltima. Não importa se moramos numa residência luxuosa ou simples. O que importa é termos um lar cheio de amor, também está escrito no quadro. Respeito, carinho e união. Agora é com você. Essa próxima palavrinha aí que a tia deixou uma lacuna aberta para que vocês preencham com a palavra que vocês acharem melhor. Quando damos o nosso toque em nosso lar, cuidando e enfeitando no nosso jeitinho, criamos um ambiente mais... E aí, quando a gente cuida do nosso lar, quando a gente dá aquele toque especial, e aí? A gente cria um ambiente mais... Eu acho que é um ambiente mais agradável, né? Vamos lá para a atividade 5. Como você acha que serão as casas do futuro? Vocês lembram da última aula? Que bacana, né? Como a tecnologia tem avançado e como cada dia surge novos aparelhos, né, que atendem às nossas necessidades, ajudam aos deficientes, aos idosos, né? Então, e aí, agora com suas palavras, como serão as casas do futuro? Será que vai ter um robozinho para fazer tudo? Imagina só. A gente já tem a máquina de lavar roupas, né? Que antigamente não existia. Máquina de lavar louças, eu não tenho não, mas é meu sonho. Tem uma maravilhosa, assim, que lava até panela, sabe? Tem aquele aspirador de pó que é tipo um robozinho que você solta pela casa, já viu? Então, olha aí a tecnologia ajudando as pessoas. Como será a casa do futuro? Escreva com suas palavras. 6. O que você construiria para a sua casa com materiais recicláveis? Gente, eu coloquei na última aula também um vídeo complementar, né? Sobre um senhor que construiu uma casa com vários cômodos, vários objetos, vários móveis, né? Com materiais recicláveis. Então, se vocês assistirem essa última aula, vocês vão ter uma ideia do que vocês podem construir, tá? Tem mesinha de centro, aquela mesinha que fica no meio da sala pra gente apoiar a revista, de garrafa PET. Tem estantes de pallet, né? Às vezes você vai à feira, o feirante está jogando fora aquele pallet, é só dar um trato na madeira, dá para fazer cama, sofá, estante, tudo de pallet, né? Papelão que sobrou, vocês podem tratar o papelão e fazer quadros para casa, tá? Então, olha, vamos pensar aí em usar materiais recicláveis para enfeitar nossa casa. Assim a gente não prejudica o meio ambiente, né? A gente, usando materiais recicláveis, a gente cuida do meio ambiente, porque a gente deixa de extrair da natureza a madeira, o ferro, né? Então a gente usa o que a gente já tem, tá bom? 7. Marque V para verdadeiro e F para falso. A tecnologia não facilita a vida dos idosos e deficientes? Falso, claro que é falso. A tecnologia está aí ajudando aos idosos, aos deficientes, né? Existem pessoas que têm problema de audição, tanto deficientes quanto idosos, e a tecnologia criou o quê? Um aparelhinho que permite àquela pessoa sentir as vibrações do som, ela consegue ouvir, né? E aí, próximo, a energia solar contribui para a preservação do meio ambiente? Sim, a energia solar, ela não prejudica o meio ambiente. Na última aula te explicou sobre as placas de energia solar que são colocadas no telhado e através do calor e da luz do sol, ela gera energia, né, para uma bateria, e através dessa bateria, abastecida pelo calor e luz do sol, essa energia é distribuída para toda a casa. E aí, olha, a gente pode ter luz, energia, só com o sol, que é uma fonte de energia inesgotável.
Ou seja, o sol não acaba, não tem fim, né? Sempre ele vai estar lá. Então, olha aí, como a tecnologia tem nos ajudado a preservar o meio ambiente. Então, a energia solar contribui para a preservação do meio ambiente? Verdadeiro, tá? Próxima frase. A tecnologia cria recursos que atendem às necessidades de todos e facilitam nossas vidas? Sim! A tecnologia está aí nos ajudando, né, gente? Olha só, através do celular, a tia está gravando uma videoaula, a gente faz sala de vídeo, videochamadas, né? Há alguns anos atrás isso não era possível. Então, o avanço da tecnologia, o que acontece? Cria recursos que atendem às necessidades de todos e facilitam nossas vidas. Verdadeiro, coloca o Vzinho aí. E a última frase, né, da nossa revisão é a seguinte: a construção sem planejamento prejudica o meio ambiente. Exatamente, é o que a tia já falou, do homem ter essa necessidade de derrubar as árvores e construir. Para que isso? Não há necessidade, tem que ter um planejamento de reflorestamento. A área não tem que ser totalmente devastada, desmatada para várias construções. E aí? O solo é totalmente prejudicado. Aí depois vem as fortes chuvas, o solo tá todo fofo, as casas, desabam e as pessoas ficam sem casa. Então, o planejamento para construir é necessário. A construção sem planejamento prejudica o meio ambiente e prejudica também as nossas vidas. Pode botar o V de verdadeiro para essa frase. Aqui terminamos a nossa revisão de história. Qualquer dúvida, chama a tia no privado. Um beijo, até a próxima.